Oi, pessoal. Nós estamos aqui para falar para vocês, para falar com vocês sobre carreira, sobre inspiração, sobre modelos. Mas antes, a gente vai dizer quem somos nós e de onde nós viemos. Nós somos do Grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo político apartidário. Apartidário significa sem partido político. E a gente se reúne buscando ações, transformações para o nosso país. O nosso objetivo é fazer um Brasil melhor, trabalhar para um Brasil melhor. Nós somos hoje 29 mil mulheres, somos lideradas pela Luísa Helena Trajano, todo mundo conhece Magazine Luiza. Então a Luísa que trabalha com a gente, para a gente olhar para o Brasil e olhar com olhos diferentes, com olhos melhores e de futuro melhor. E é de futuro que a gente vai falar. Nós, dentro do Grupo Mulheres do Brasil, participamos de um comitê que se chama Vozes. E quando a gente está no Vozes, a gente fala assim, que toda mulher tem uma história para contar e que toda história é uma história de sucesso. Então, o que a gente quer fazer é contar um pouco das nossas histórias e que essa história possa inspirar vocês, possa servir de referência, principalmente para vocês alunos que estão começando carreira, que estão pensando o que fazer, aonde trabalhar, como é que vai ser isso na vida. Então a gente quer ajudar um pouquinho, enfim, vamos ver se funciona. Eu vou me apresentar. Meu nome é Andréa Leonel, eu fui executiva do mercado financeiro por 30 anos, fui diretora de banco, sempre em banco internacional. E hoje eu trabalho com mulheres, trabalho fazendo a transição de mulheres em determinado momento da carreira delas. Sou investidora de startup porque eu acho que eu preciso fazer parte da mudança do mundo e não ficar sentada esperando o mundo mudar. Aqui do meu lado tem a Lê e eu vou pedir para ela se apresentar. Eu sou a Alessandra Cavalcante, eu sou advogada. Atuo na área do direito há 18 anos. A minha atividade profissional começou um pouco antes disso. Já atuei em outras atividades. Eu sou casada, sou mãe de uma garotinha de 7 anos. Então eu vou te fazer uma pergunta. A Lê não falou, mas eu sei que ela sempre quis ser advogada. Que direito sempre fez parte da vida dela, desde sempre. E que quando ela entrou na faculdade, ela entrou para fazer direito e entrou convicta. Então, Ale, eu queria te fazer uma pergunta. Você já teve vontade de desistir? Andréia, nunca tive vontade de desistir. Essa palavra eu acho que ela não foi assim trabalhada no meu ideal de vida, assim. Eu acho que nunca passou pela minha cabeça a vontade de desistir. A escolha pelo direito, ela se deu muito novinha, tanto que em determinado momento eu fiz opção por uma outra atividade vinculada ao direito, mas eu nunca tive vontade de desistir. Bom, eu vou falar de mim, né? Eu tive. E é engraçado porque eu sou... as pessoas brincam que eu sou workaholic, né? Eu gosto de trabalhar, trabalho com prazer. Eu acho que essa é uma coisa importante e eu e a Lê já conversamos muito sobre isso, porque as coisas dão certo quando a gente faz gostando, quando a gente faz porque gosta, né? Mas eu tive vontade de desistir. Eu não falei na minha apresentação, eu sou mãe de 3 filhos e tenho filhos gêmeos. E em algum momento... eu tive vontade de desistir. Ali eu fiquei pensando, ai meu Deus, será que eu vou cuidar dos meus filhos? Será que eu vou seguir a minha carreira? Mas eu resolvi seguir e não me arrependo nada, nem um pouquinho. Agora a gente está falando de carreira, eu queria fazer uma outra pergunta para a Alê. Tô com 2 papeizinhos. Alê, o que é importante para você numa carreira? Olha, eu acredito que escolher fazer uma atividade ou trabalhar em algo que goste é o que faz diferença nisso que você falou, né? De a gente, mesmo com às vezes muitas dificuldades que podem surgir no dia a dia, nós seguirmos em frente. Então eu acho que para mim é importante fazer o que se gosta. Não necessariamente a gente para o início de uma carreira, a gente vai fazer exatamente o que a gente gosta, porque às vezes o objetivo está um pouco mais distante em função do tempo que a gente tem que estudar, eventualmente para chegar naquela atividade. Mas eu acho que o importante é isso, é você ter uma meta,
fazer uma escolha profissional, acho que isso é bastante interessante para que se escolha uma boa carreira, eu acho que isso é importante. Agora, eu quero te perguntar, dentro desse contexto de uma profissional workaholic, porque eu acredito que não seja workaholic, seja work love, até diante do que a gente conhece da tua atuação profissional, você já errou? E o que você faz com os erros? Eu errei, né? Eu errei. Eu até vou contar uma passagem. Eu estava no banco. Naquela época, no banco, eu trabalhava na tesouraria. A tesouraria do banco é aquela área onde ficam aquelas pessoas, todo mundo meio junto, que todo mundo fica falando no telefone. E eu, apesar de ter trabalhado em banco a minha vida inteira, sempre tive muita dificuldade com conta, com fazer conta, com matemática. Agora eu aprendi, gente, a gente aprende, né? Mas, e aí teve um momento que eu tinha que apresentar uma conta com um cliente no telefone e eu errei e eu passei o valor errado. Isso é super sério, porque no banco você está trabalhando com o dinheiro dos outros. Naquele momento eu senti o chão abrir embaixo do meu pé, eu falei, nossa senhora, o que eu vou fazer aqui? Eu desliguei o telefone, eu sabia que eu tinha errado, eu chamei o meu chefe e falei, eu acho que eu fiz essa conta errada, me ajuda a fazer a conta certa? Ele sentou do meu lado, fez a conta comigo e ele falou, Andréa, você errou, né? O que você vai fazer? O meu chefe me perguntou, o que você vai fazer? E aí eu falei, eu vou ligar para o cliente, eu vou dizer que eu errei a conta e que o valor correto é outro. E aí eu liguei, eu pedi desculpas, passei o valor certo e olha a coisa mais legal. O cliente virou para mim e falou, eu sabia que você tinha errado e eu estava esperando você me ligar. Então, para mim foi um exemplo e um aprendizado, porque a gente tem medo de dizer que erra, a gente tem mais do que medo, a gente tem vergonha e eu me senti muito envergonhada porque estavam todos os meus colegas do lado, todo mundo viu o que tinha acontecido. Mas eu me senti fortalecida porque eu pude reconhecer, eu pude consertar e eu pude ficar bem na frente do cliente, que era coisa que eu não queria de jeito nenhum ficar mal na frente do cliente. Então deu certo, né? Agora, quando eu te conto essa história, Lê, eu me lembro que eu tive vontade de chorar, né? A vontade que eu tinha na hora era de chorar, chorar, chorar. Você já teve vontade de chorar? Muitas vezes. Muitas vezes eu tive vontade de chorar e algumas delas eu chorei, mas não necessariamente no ambiente em que eu estava trabalhando. Eu me retirava daquele ambiente e me dava essa humanidade, porque eu acredito que você chora em função das emoções que você está vivenciando, diante de um erro, às vezes a gente tem necessidade de vontade de chorar. Então, eu chorei muitas vezes, sim. Mas procurei encontrar uma forma de canalizar essa emoção que veio de uma forma, né, exagerada às vezes até, porque às vezes a gente consegue resolver o problema, mas a gente continua sofrendo com aquilo e tentando canalizar aquela emoção. Eu já tive vontade de chorar e chorei em alguns momentos. Ale, eu tenho outra pergunta para te falar, que agora não tem a ver com erro, não tem a ver com choro, mas tem a ver com faculdade, com aprendizado, com estudo e com carreira. É assim, você acha mais importante o que você aprende na faculdade ou o que você aprende no trabalho? Olha, hoje avaliando a minha, assim, meu ciclo de vida, eu vejo que eu tinha que ter passado por um ambiente universitário, foram os melhores anos da minha vida. E foi o que me preparou para uma atividade que exigia a graduação, né? Então, eu acredito que, assim, estudar a gente vai estudar a vida inteira. Eu, pelo menos, sou uma pessoa dos bancos escolares, eu gosto muito desse ambiente. Num primeiro momento era necessário a universidade, foi necessário aquela realidade. Posteriormente, eu já trabalhando, aprendi muito no meu ambiente, no dia a dia, e eu te conto que também eu trabalhava num ambiente de indústria durante 7 anos,
né? Eu comecei a trabalhar aos 17 anos, então eu trabalhei no ambiente de indústria e durante o período que eu tinha que fazer faculdade, até para pagar a minha faculdade, eu tive que ficar nesse lugar, acreditando que eu nunca ia conseguir entrar no ambiente jurídico, na área jurídica, porque eu trabalhava numa área completamente diferente, eu via meus amigos já estagiando e eu ainda não. Mas foi um passo, assim, foi necessário aquele ambiente da indústria, aquele ambiente que eu trabalhei, justamente para viabilizar o meu sonho, que era estar na universidade. Esse sempre foi um dos meus maiores sonhos, o meu primeiro maior sonho, eu acredito, que era realmente fazer a faculdade de Direito. E eu convivo com essa realidade até hoje, mesmo sendo advogada, atuando há 18 anos, eu acredito que as duas coisas caminham juntas, porque é muito produtivo, a gente aprende muito no ambiente escolar, né? Então, para mim, a faculdade complementa e os estudos posteriores complementam a minha atividade profissional. Vou dizer, eu adoro estudar, mas o meu sonho é que eu queria ser professora. Somos duas, eu também. Eu queria ser professora. Eu falo para vocês, eu queria estar sentada, assim, ser professora de todo mundo, né? Quem sabe um dia. Já que a gente está falando de professor, de aluno, de estudar, assim, eu estudo, obviamente, muito, adoro ler. Mas eu queria fazer uma pergunta para eles. Eu sei que eles não vão poder responder, porque a gente não está ao vivo, mas a pergunta é assim: qual é o problema de colar? Alguém já colou? O que significa isso? Fica no ar essa pergunta, né? Fica no ar essa pergunta, né? Eu falei que eu tenho 3 filhos, é claro que eles se deduram em casa, né? Os filhos gêmeos estudam na mesma classe, mãe, colou, mas eu acho que, assim, colar para mim tem uma coisa que é mais até um dilema ético que eu acho com a cola, né? Porque ou você sabe ou você não sabe. E a gente falou daquilo que a gente não sabe e de como a gente resolve o que a gente não sabe, né? Então, pessoalmente, eu prefiro não colar e mostrar o que eu não sei, a colar e receber uma nota ou um prêmio ou alguma coisa que eu não mereci. Eu confesso que eu sou um pouco desastrada e colar, eu tenho uma história assim um pouco até chocante, porque eu me recordo de uma vez que um amigo estava colando, porque olhando a minha prova sentada do meu lado, ele tirou uma nota melhor do que a minha. Colando de você? Colando de mim. Então, assim, as minhas referências com cola, e não necessariamente eu estando colando, foram sempre muito complicadas, muito difíceis. Eu, particularmente, não tenho essa habilidade. E como você diz, né, tem uma questão ética mesmo de como você lidar com a nota depois que você recebe uma nota. Como será que esse meu amigo ficou, né? Tendo colado a prova praticamente inteira de mim e tendo uma nota melhor do que a minha. Enfim, mas... particularmente, eu não sou uma pessoa que tenha capacidades e que goste dessa possibilidade. Além, deixa eu te fazer uma pergunta. Você reclama? Como é que você faz? Você reclama? Você tem um jeito para reclamar? Como é que é isso? Eu já fui mais reclamona. Eu não sei se a maturidade colabora para que eu evite essa coisa de reclamar, porque acho que a gente também faz muitas nossas escolhas e quando alguma coisa não está legal, a gente tem que ter a autonomia de mudar o trajeto, mudar o caminho, fazer um outro caminho e evitar que se reclame. Claro que pequenas coisas, às vezes a gente tropeça, reclama, enfim. Eu sou do tipo que tropeça e dá risada, mas... quando eu vejo que eu estou muito reclamona, nós temos lá em casa um combinadinho, eu com a minha filha, porque ela estava muito reclamona, de nós trocarmos um elastiquinho da mão. Então, quando nós estamos reclamando muito, nós trocamos para eu observar o quanto reclamo e, às vezes, se é necessário, né? Porque, às vezes... é por uma coisa tão pequena e a gente traz essa carga de ficar com essa coisa de você é um reclamão, reclama de tudo. Então, hoje em dia, eu reclamo só quando realmente não tem jeito. Sabe o que me lembra uma história? Eu estava no banco e eu sentava perto do meu time. E aí eu tinha ido ao toalete e eu saí e tinha um grupo no corredor. Então, a gente nas empresas fala muito das rádios corredores, né? Que é onde... as coisas acontecem. Aí eu saí assim andando quietinha e eu vi o grupinho sentado não, andando assim, de pé ali, encostado ali. Aí eu fui chegando pra falar com eles, assim, tipo, falar, né? E aí eu fui chegando e fui escutando aquela coisa dos caras reclamando de mim.
de mim, né? Aí eu cheguei perto e falei, tá bom, então agora vocês podem falar na minha frente, né? O que vocês estão reclamando? Enfim, estava todo mundo meio bravo, com razão, mas foi ridículo, porque eles não viram que eu estava chegando e estavam ali reclamando. Mas essa coisa do reclamar, de ficar fazendo grupinho, eu sempre disse que isso é muito ruim para a empresa, é muito ruim para o ambiente, né? Essa coisa dos grupos que ficam reclamando e ficam contaminando as outras pessoas. Então, acho que a postura não deveria ser essa. Mas falando em postura, eu quero falar de um outro assunto. Quando a gente começa a ir trabalhar, a gente às vezes nem sabe bem como é que se veste no trabalho, que tipo de roupa usa. Então, como é que você escolhe as roupas para ir trabalhar? Como é que funciona isso? Olha, depois que a gente tem filho, muda um pouco o jeito de escolher as roupas. A gente começa a procurar o que é mais prático. Mas eu sempre gostei muito de moda, muito de roupas, assim. Então, geralmente eu escolho de acordo com o ambiente. Eu sou um pouco criteriosa, talvez, porque eu tenho o hábito de falar que, assim, tem determinadas roupas que a gente usa na igreja, que talvez a gente não use na praia. Então, peraí que eu vou falar diferente. Serviu para a balada, serve para o trabalho? Isso, não serve, né? Não serve. O ambiente corporativo, o ambiente que nós trabalhamos mesmo, até porque quando a gente está trabalhando, normalmente a gente está se doando o nosso tempo em função de um cliente, em função de uma atividade que exige. Então, assim, até porque o meu ambiente de trabalho também é um ambiente mais formal, então, dentro do ambiente jurídico, a gente normalmente tem uma certa formalidade com a roupa, mas eu acho que mais em respeito a tudo que se vivencia naquele lugar. Claro que tem ambientes que são um pouco mais descontraídos, mas normalmente é essa a regra, né? Se serviu para balada, não dá para usar no ambiente de trabalho. Então, eu vou contar um pouco para eles. Eu comentei que eu era investidora de startup, e lá na minha startup, os meninos, obviamente, que andam de bermuda e andam de chinelo. Você vai lá, tem cachorro, tem gato, tá todo mundo ali, todo mundo junto. As meninas no calor vão de bermuda também, vão de sandalinha, blusinha mais decotada. Então esse é um ambiente que de verdade dá, e é uma delícia, né? Eles adoram. Agora, se é num ambiente como um banco ou uma empresa, não dá para ir de chinelo havaiana, não dá para ir de bermuda, não dá para ir de decote, nem de mini saia, né? Por isso que a gente fala que se foi para balada, e eu acho que é bacana essa noção, às vezes, até da atividade que você vai se propor, né? A atuar profissionalmente. Porque, para mim, o direito também me agrada, inclusive por essa formalidade. Eu acho bacana a vestimenta da atividade. Porque, por exemplo, uma pessoa que tenha que se vestir... Hoje em dia a gente não vê médico vestindo branco como antigamente, mas vamos supor, uma pessoa que tenha que vestir durante 7 dias da semana uma roupa branca, eu teria dificuldade. Então eu talvez não pudesse exercer uma determinada atividade que exigisse esse tipo de vestimenta. Pô, nem para falar de mim, aqui eu tô de vestidinho, né? Então é muito isso, assim, acho que uma das coisas na escolha da profissão, você tem que ver os prós e os contras da atividade, né? E às vezes... Uma das coisas também é essa questão de como se vestir, de como, se você quer um ambiente mais divertido, mais alegre, talvez o seu perfil profissional seja para uma atividade que permita isso, né? Eu acho que isso é uma coisa legal de pensar para quem está olhando para emprego, para oportunidade de carreira, olhar para si, ver como é que eu me sinto, aonde eu me sinto bem, que tipo de roupa eu gosto de usar, que tipo de horário de trabalho eu gosto de trabalhar, que tipo de trabalho eu gosto de fazer, e isso tudo servir como parâmetro para a escolha de onde vai trabalhar, levando tudo que está aprendendo na faculdade. Eu acho que isso há 30 anos atrás não era assim, era tudo mais dentro da caixinha, mas hoje, felizmente, existem mais oportunidades, mais possibilidades. Pessoal, precisa prestar atenção. Né? Então, se gosta de trabalhar de bermuda, se acha que quer um ambiente mais informal, vai buscar um trabalho mais informal, porque é legal igual, aliás, dependendo do lugar é mais legal e faz muito sentido você se sentir bem no teu ambiente de trabalho, você gostar do que está fazendo, porque dali para frente é um pulo, né? É um pulo, se você não gosta, não vai, mas se gosta, é um pulo.
E falando em pulo, eu tenho uma outra pergunta aqui desse papelzinho aqui, que não é pulo, mas é feedback. Quem gosta de feedback? Ninguém gosta de feedback, né? E aí? Como é que é essa coisa de feedback? Andréia, eu vou te falar que eu tive que aprender o que é feedback na sua essência. Porque o feedback às vezes parecia isso que a gente falou sobre a questão de reclamar, né, de questionar. E o feedback às vezes pode ser muito produtivo, né? Se quem dá o feedback sabe dar feedback e quem o recebe sabe receber. Então, eu acredito que o feedback ele vem para amadurecimento, para o crescimento no ambiente profissional, isso em qualquer ambiente que nós estejamos. Peraí, vou te interromper e perguntar uma coisa. Feedback é negativo? Eu acredito que não. Eu entendo, hoje em dia, depois que eu disse que assim, fui entender na sua essência qual é a proposta de um feedback, hoje em dia eu entendo como sendo algo importante para o amadurecimento profissional. E quando a gente tem essa maturidade para receber, muitas vezes a gente recebe algo que nos favoreça. E tudo bem também, se é algo que a gente não concorda e não nos favorece, a gente utiliza só o que vale a pena e aproveita aquilo. O que está te fazendo ficar para baixo ou te deixa chateado não é feedback. Aí já é algo que às vezes atinge até uma questão mais emocional, enfim, mais pessoal e talvez não seja o caminho. Mas eu acho muito importante o feedback. Você sabe que uma vez no meu trabalho eu tinha um chefe que eu detestava. Detestava. Não ia. Eu sou bicuda, né? Ele era bicudo, 2 bicudos não se bicam e a coisa não funcionava, não andava. De verdade, era duro, era duríssimo. E aí chegava no fim do ano e o cara tinha que me dar feedback, né? Porque era o processo de avaliação, a gente era avaliado, era muito difícil ouvir qualquer feedback dele, qualquer. Se ele estivesse falando, nossa, André, você foi maravilhosa, eu já ia achar que ele não estava me achando maravilhosa, que não era. Foi muito difícil. Então, acho que, para mim, o processo de feedback também é um processo de você, como você falou, né? Um processo de você ouvir, mas ouvir com aquela escuta aberta, limpa, porque vai que é um cara desses, que é bicudo igual a você, que você não gosta, mas é o cara que, infelizmente ou felizmente, vai te avaliar, ou vai decidir tua carreira, ou vai decidir teu futuro naquele lugar que você está. Você precisa saber ouvir. Então, para mim, essa coisa de feedback, com esta experiência, ela foi muito importante, foi muito dura, era duríssimo. Eu ficava com dor de estômago, era duro, mas foi uma lição, foi um aprendizado. E agora, como é que você dá feedback? Como é que você dá feedback? Como é que... Eu procuro encontrar sempre um lado positivo e trabalhar de uma forma respeitosa as dificuldades que eu encontro no meu colega. Porque muitas vezes é um passo que a pessoa precisa dar, que eu não tenho como obrigá-la a dar aquele passo, sem que ela deseje, né? Tenha o desejo de avançar em relação a esse problema ou em relação à eventual dificuldade que ela tenha. Então, assim, eu procuro sempre ser muito respeitosa quando eu vejo que existe alguma coisa que pode chocar ou incomodar a pessoa e ser muito otimista, porque isso é um pouco do meu perfil, assim, eu sou super empolgada, digamos assim, e ser muito otimista em relação ao ponto que é positivo, para que ela explore, para que ela aproveite, para que ela se utilize desse poder. Então, basicamente, é isso que eu faço. Pessoal, a gente está terminando o nosso bate-papo. A gente fala que isso é uma palestra, mas na verdade é um diálogo. E eu queria encerrar falando uma palavra para vocês, talvez 2, e vou pedir para a Lê fazer a mesma coisa, que é uma mensagem que eu quero deixar, que é uma mensagem de otimismo, de inspiração. Eu acho que a gente não pode desistir, a gente tem que acreditar, mas mais do que tudo, cada um de vocês tem que acreditar naquilo que vocês são. Para mim, a coisa mais importante é que vocês nunca se esqueçam quem são vocês, daquilo que vocês são capazes, porque isso move montanhas. E aí, Ale, qual é a tua mensagem?
Olha, eu acredito que assim, é muito importante que a gente tenha autoconhecimento. Eu não sei se por conta já da maturidade isso veio para mim um pouco mais tarde, mas eu acho que a gente precisa se conhecer, se valorizar, se respeitar, traçar os planos, fazer planos, ter estratégias. Tem momentos que não dá mesmo, que está difícil, a gente sabe que às vezes a gente não consegue por outras questões que nos impedem, mas eu vou falar, dentro da minha história, assim, da minha trajetória profissional, hoje eu vejo que as dificuldades que eu tive só me fizeram mais forte para buscar o que realmente eu desejava. Então, as dificuldades vão aparecer, às vezes a gente termina a faculdade, tem dificuldades, procurem encontrar o seu caminho, ainda que não seja o ideal naquele momento, mas buscando este ideal. Dá certo, né? Dá certo, com certeza dá certo. Tá bom, pessoal. Foi um prazer. Tchau, tchau.